Olá pessoal, Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Vamos falar aqui rapidamente de alguns assuntos que estão na atualidade. Mas antes eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe os seus comentários e não esqueça de acionar o sininho para que você possa receber as notificações. Os seus comentários serão de grande importância para que nós possamos melhorar o nosso vídeo, melhorar os assuntos, melhorar os temas, para que nós possamos interagir e discutir os problemas da atualidade. Rapidamente nós vamos falar, gente, vocês sabem que nos 2 últimos dias, após o nosso presidente ser internado, a internet foi bombardeada, né, com os famosos comentários que se dizem ódio do bem, que de bem não tem nada. Aí você pode perguntar, mas de onde que esse pessoal tira isso? Vamos lá. Esse pessoal, geralmente, eles são doutrinados, eles seguem a mesma linha, têm uma mesma fala, uma mesma retórica, as mesmas falácias. Então, não é de se assustar quando você ouve alguém desejando a morte do presidente. Por quê? Geralmente, quem é doutrinado, quem tem um pensamento socialista marxista, um pensamento de cunho comunista e um pensamento elaborado e doutrinado pelo marxismo cultural, eles pensam de forma uniforme. Vamos lá então, rapidamente. Você sabe que o Lula, esse canalha ex-presidiário, quando ele foi perguntado, foi levantada a questão de Cuba, o que ele falou? Ele disse que o que estava havendo em Cuba era uma passeata, tendo em vista que os cubanos não estão brincando, ao contrário, a maioria dos cubanos estão nas ruas, mesmo a preço de sangue, porque eles querem liberdade, eles querem justiça, eles querem a democracia. Sabe por que eles estão pedindo isso? Porque lá não existe nada disso. Cuba é preso a uma ditadura tirânica há 61 anos, imposta por Fidel Castro, que já foi para o colo do capiroto. E Lula, com essa cara deslavada, vem dizer que é uma passeata. Então está aí provado, tá? Provado que o pensamento dele é um pensamento tirânico. Ele não tem compromisso com democracia. Depois ele quer se posar como um palatino da verdade. Na verdade, eles vivem em colunho. Por que eles vivem em colunho? Olha só, Nicolás Maduro, outro ditador da Venezuela, disse que o que estava havendo em Cuba era o quê? Era um protesto, mas que ele é favorável ao governo cubano. Outra fala. Então, os senhores podem ver que eles seguem a mesma linha. É uma linha reta, eles falam a mesma linguagem, é uniforme. Por isso que você vê, então, esses propagadores do ódio do bem, como Zeca Disseu, dizendo que o presidente Bolsonaro estava usando novamente a facada para tentar sensibilizar o povo brasileiro, entendeu? É o ódio do bem. Ele diz que é um apelo sentimental do presidente. Aí vem o Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, outro hipócrita, né? Deputado eleito por São Paulo na onda bolsonarista. Depois que ele foi eleito, ele apunhalou o presidente e agora vem com críticas. É outro hipócrita. Então o que ele falou? Olha só a ironia. E daí? Para de ser maricas. Ui, tô com dorzinha de barriga. Vai ficar chorando até quando? Isso foram as palavras do Arthur Duval no Twitter. O ódio do bem. Aí veio tal da Bárbara Gancia, né, uma militante disfarçada de jornalista. Ela disse que daria início a mais uma novena com reza de 3 terços diários. Gente, eu estou rindo porque seria cômico se não fosse trágico. Darei uma novena com 3 terços diários, né? Olha só o que ela falou. Para que Deus defina de forma inequívoca os destinos de Jair Bolsonaro. Mais uma. Aí veio o Ricardo Kisterman, outro jornalista, outro militante disfarçado de jornalista. Ele disse o seguinte: a morte do verdugo do Planalto tornaria o Brasil um país menos pior. Então, gente, vocês podem ver que o que eles falam, olha só, deixa eu deixar bem claro, eles não estão falando da boca para fora. Isso retrata exatamente como essas pessoas são doutrinadas, como eles levam a lavagem cerebral, como eles ficam insanos a um ponto
de ter dentro de si o ódio. É o ódio. Isso é claro e evidente. Então eu quero deixar bem claro para os jovens, não se iludam com o que você ouve de um professor militante. Não deixe que te doutrine. Sabe por quê? Uma vez doutrinado, dificilmente você sairá dessa armadilha. Quem se converte às doutrinas do marxismo cultural, olha só, se ele conseguir sair é um milagre. Talvez saia, mas fica com sequelas. E outros não sairão nunca mais. Sabe por quê? É um método emburrecedor. Ele faz uma lavagem cerebral, trava exatamente a sua capacidade de raciocínio lógico e você fica conforme essas pessoas aí. Entendeu? Claro que alguns são os hipócritas, jamais gostariam de viver num país dominado pelo comunismo. Um grande número são hipócritas, entendeu? Mas fica de olho, porque ó, isso começa na escola. Quando você chega na universidade, você vai topar com doutrinadores, mestres, professores, geralmente todos seguindo a mesma linha do marxismo cultural e vão tentar te doutrinar a qualquer custo. Então fiquem alerta. Por quê? Agora, voltando ao assunto, eles falam a mesma linguagem porque eles tiveram seus mentores e os seus mentores vêm dos seus gurus. E por incrível que pareça, os seus gurus estão na história, entendeu? Nós vamos citar alguns, por exemplo, Vladimir Lenin, sabe o que ele decretou, o que ele falou? Ele disse o seguinte, são as palavras do Vladimir Lenin, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar os seus pais se eles não são comunistas. Vladimir Lenin, adorado pela esquerda, adorado pelo socialista marxista comunista. Outra frase, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar, transformar sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Sabe quem declarou isso? O gênio do mal, Antônio Gramsci. E ele foi mais além. Olha o que ele falou, gente. Você destrói a família, você destrói a escola, você destrói a igreja, você destrói os partidos políticos, menos o seu, você destrói os sindicatos, menos o seu, você destrói a economia, o Estado, e você, destruindo tudo, acaba a oposição. E aí você conquista toda a sociedade. Esse é o sonho do socialismo marxista. Então é por isso que você vê toda essa parafernália, né, saindo, sendo proferida da boca dessas pessoas. Não se iludem com essa armadilha. Vamos lá, tem mais. Comunismo não é amor. Comunismo é um martelo com a qual se golpeia o inimigo. Sabe quem falou isso? Mao Tse-tung, o fundador do Partido Comunista da China, esse monstro da história, que também é adorado pelos comunistas, pelos marxistas, né, pelos gramscistas, porque defendem exatamente esses monstrengos. Você dificilmente vai ver uma dessas pessoas falar bem da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, do Donald Trump, dos grandes homens que fizeram a história da democracia. Você não vai ver falar, né? Não irá falar. Ao contrário, essas pessoas são inimigas deles. Outro sujeito, a morte é a única solução para todos os problemas. Sabe quem declarou isso? Joseph Stalin, outro monstro da história, ditador, tirano. Outro sujeito muito conhecido, que as pessoas adoram usar camiseta, blusas com sua figura, achando lindo, romântico, bonezinho, chapeuzinho. Mas foi um monstro na história, não se iludem. Foi um psicopata sanguinário, junto com Fidel Castro. Sabe quem é, de quem eu estou falando? Vamos lá então. Um revolucionário deve se tornar uma fria máquina de matar. Olha só, motivado pelo puro ódio. Nós temos que criar a pedagogia do paredão, ou seja, metralhar, matar. Ernesto Che Guevara. Então, gente, não se iludem com essas falácias perigosas, né, maquiavélicas, cheias de ódio que você ouve. Vamos eliminar isso. Jovem, por favor, não se iludem, não se deixem levar por essa doutrinação, porque essas pessoas são inimigos da pátria. Estão aqui no Brasil
mas não tem o DNA do brasileiro de bem. Então vamos em frente, vamos torcer pelo restabelecimento da saúde do nosso presidente. Vamos pedir a Deus que ele melhore e que vamos continuar nessa luta para um Brasil melhor, né? Sem essa hipocrisia, sem essa doutrinação dessa gentalha, dessa esquerdalha que destila ódio mortal contra aqueles que pensam diferente para um Brasil melhor. Estamos juntos e misturados. Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, acione o seu sininho e não deixe de dar os seus comentários. Se você gostou desse vídeo, manda ver, nós ficaremos agradecidos. Grande abraço, Barbosa. Fiquem com Deus.